Ministério da Fazenda apresenta a situação fiscal do país aos pré-candidatos à presidência. A intenção é reforçar a necessidade de reformas estruturais para melhorar as contas públicas brasileiras. Há uma preocupação em que os candidatos tenham noção da responsabilidade em relação à administração eficiente das finanças, o que passa por reformas. Reforma da Previdência, reforma administrativa, enxugamento também do Estado. O próximo candidato, o próximo presidente vai assumir uma situação muito complicada das finanças públicas, com rombos imensos. Se tudo ocorrer dentro do previsto, com reforma e tudo mais, corte de despesas, aumento de receita, economia crescendo, pode levar até 5 anos para que se tenha saldos positivos das contas públicas. E esses saldos são importantes, inclusive, para que se tenha a condição de uma redução da dívida pública, que é outro problema de vulnerabilidade. São gastos correntes aí das despesas do governo que estão lá no orçamento, atrapalhando tudo. Tem limite de teto de gastos, tem uma série de implicações legais numa gestão mais eficiente das finanças públicas. Então é importante, não precisam seguir a mesma receita, mas os candidatos têm de saber que vão ter de tomar medidas seríssimas para conseguir colocar as finanças em ordem. Mas não cabe ao Ministério da Fazenda fazer isso. É um absurdo brasileiro, é jabuticaba, só no Brasil. Os candidatos têm de ter responsabilidade sobre a situação econômica e buscar os dados no governo, caso seja necessário. Não cabe ao Ministério da Fazenda apresentar uma lição aos pré-candidatos. Está errado, politicamente errado. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Cabe aos candidatos apresentar... E quem vai julgar os candidatos? O eleitor de forma livre. Só que alguns candidatos dão a impressão que eles não têm a menor noção do que eles vão enfrentar. E eu acho que cabe sim ao Ministério da Fazenda. Não, mas não é tentar direcionar a política futura, é para eles saberem com o que eles vão ter que lidar, só isso. É passar as informações diretamente. Eu acho que é até uma coisa muito produtiva. Os candidatos vão ter que saber com o que eles vão estar lidando, que tipo de rombo que eles vão ter que administrar. Não adianta vir com conversa populista que vão fazer a economia crescer de uma hora para outra, porque não vão. Eles têm de ter consciência dessa situação. Eu acho que o Ministério da Fazenda está passando tecnicamente as informações, não tem conotação política. Mas nunca ocorreu na história do Brasil. É um absurdo. Cabe ao eleitor escolher o seu candidato livremente. Se o eleitor vai escolher um candidato populista, ele vai ter o ônus de ter um presidente populista. O problema é do eleitor. O Ministério da Fazenda não tem de repassar e nem tem de dizer que as reformas são indispensáveis. Cabe ao candidato dizer sim ou não. E cabe ao eleitor dizer sim ou não. Na democracia, soberano é o eleitor.